Então, falando de tipos de verbo, existem três categorias principais, que eu acho que vale a pena a gente discutir de maneira mais direta, que são as categorias do verbo to be, famoso verbo to be. Tudo aquilo que não for verbo to be, eu vou chamar de outros verbos, ou other verbs. E eu vou chamar também um outro grupo de verbos modais. A gente não falou ainda sobre isso. Os verbos modais vão ter um endereçamento bem específico e a gente vai fazer algumas aulas sobre eles, mas acho que vale a pena separá-los aqui. Então eu vou chamar de. O nome completo é Modal Auxiliary Verbs. Então são verbos modais, como o próprio nome já diz, né? Então, assim, o verbo to be, apesar de ser um verbo no inglês, a gente tem que tomar cuidado em termos estruturais para separar ele de qualquer outro verbo. Quando eu falo outros verbos, other verbs, a gente está falando de travel, visit, understand, play, run. Pode ser qualquer coisa. Dream, paint, shower. Pode ser qualquer verbo. Então, pensa no universo de todos os verbos. Tem um verbo que não se enquadra dentro desse grupo que eu chamei de other verbs. Então é o verbo to be. Então é um verbo contra todos os outros verbos. E aqui eu vou separar essa categoria dos verbos modais. Então a gente vai ter essas três categorias e elas vão ter estruturas diferentes. Mas a gente pode falar de maneira normal que essas duas categorias, a categoria rosa e a categoria laranja que eu coloquei aqui, eles vão estar sobre o principal escopo de tempos verbais, que são chamados de simple, continuous e perfect. Você fala assim, mas e o Perfect Continuous? Existe o Perfect Continuous. Eu já ouvi falar do Perfect Continuous. Eu já estudei o Perfect Continuous. Sim, ele existe, mas eu não vou colocar ele como tempo verbal principal. Porque existem claramente aqui situações que você vai usar o Perfect Continuous que você não necessariamente precisa usar o Perfect Continuous. Você só poderia usar o Perfect, por exemplo. Então ele é, eu gosto de dizer que ele é o caçula, tá? Ele não é um principal, é como se fosse uma criança na família em comparação aos adultos. Os principais são os tempos verbais, simple, continuous e perfect. Então essa trinca de verbo, de tempos verbais, eles vão fazer estruturas de frase para o verbo to be e para os outros verbos. Quando eu falo de simple, perfect e continuous, os três estão sob a possibilidade de você ter presente, passado e futuro. Então, nós temos três tipos principais de verbos, sendo que dois desses tipos de verbos, o verbo to be e os outros verbos, estão sob essa possibilidade de estar sob inferência de simple, continuous e perfect. E todos eles, o simple, continuous e o perfect, têm presente, passado, futuro. Então, para o verbo to be, a gente vai ter present simple, a gente vai ter past simple, a gente vai ter future simple. Vai ter present continuous, past continuous e future continuous. Vai ter present perfect, past perfect e future perfect. Para os outros verbos, qualquer outro verbo que não seja ser e estar, a gente também vai ter present, simple present, simple past, simple future. Present continuous, past continuous, future continuous. E
present perfect, past perfect, future perfect. Então, se você contar, são 9 variações. 3 present, past, future para 3 simple perfect continuous. Isso dá 9 combinações de estruturas. 9 para o to be, 9 para os outros verbos. São muito parecidas, tem algumas diferenças, não é super variado. Agora, os modais, eles não entram nessa categorização. Existem alguns modais específicos que falam sobre presente, passado, futuro, mas é da modalidade do próprio verbo. Só para ficar claro aqui, o número de verbos envolvidos aqui beira ao infinito, tá? Beira ao infinito. Aqui, a gente pode considerar mais ou menos 20 verbos dos modais. E o verbo to be, ele é um verbo. No inglês, né? No português são 2 verbos, ser e estar. Mas então você vê, a proporção é totalmente fora de qualquer importância. Tá fora de qualquer relação com a importância desses verbos. Porque no laranja aqui a gente vê os outros verbos praticamente infinito. Por que eu falo infinito? Porque a língua é uma coisa viva. Então a gente pode ter verbos inventados. Então se eu pegar uma caneta, eu arremessar essa caneta na cabeça de uma pessoa e eu falar, eu canetei o Pedro. Se por algum motivo isso começa a pegar e as pessoas começam a usar o verbo canetar, muito provavelmente você vai ver o verbo canetar no dicionário nos próximos anos. Então ele vai ser incorporado. Não era um verbo até eu falar isso, e daí eu inventei essa ação, essa linguagem, e esse verbo vai ser incorporado à língua. Então por isso que eu digo que é infinito, porque a gente não sabe quantos verbos existem. Não há como saber, porque não é uma coisa fixa. Isso pode ser alterado todos os dias, a todos os momentos. Então a gente tem virtualmente infinitos verbos dentro dessa categoria laranja dos outros verbos. Aqui no rosa, do verbo to be, é um verbo. E no cinza são cerca de 20 verbos. Eu falo cerca de porque existe certa controvérsia, tá? Entre, esse verbo é modal, esse verbo não é modal, esse verbo passou a ser modal, antes não era, agora é. Então, assim, os legais para a gente estudar são cerca de 20, tá? Então, você vai precisar saber estruturas. Por que eu estou falando essa categorização rosa, laranja e cinza? Porque dentro dessa trinca aqui, existe a ideia de afirmativas, negativas e interrogativas. E para o verbo to be, essa relação ela é uma. A estrutura de afirmativas, negativas e interrogativas é uma relação específica. Então a gente vai ter aqui uma relação de afirmativas, negativas e interrogativas, estruturalmente falando, para o verbo to be. A gente também vai ter, que é totalmente diferente, para os outros verbos, uma relação de estruturas afirmativas, negativas e interrogativas. E para os modais, também existe uma relação de afirmativas, negativas e interrogativas, em termos estruturais. Então, isso para mim não é muito. Eu gosto de fazer essa aula, de fazer essa explicação, porque eu vejo que isso não é muito claro na cabeça dos alunos. Quando a gente fala estruturas de afirmativa, negativa e interrogativa, quando a gente fala de tempos verbais, quando a gente fala de presente, passado e futuro, geralmente você não tem, dentro de um espaço curto como esse que eu estou fazendo aqui com vocês, essa explicação da relação entre o verbo to be, os outros verbos e os modais para tempos verbais e para afirmativa, negativa e interrogativa em termos estruturais. Existe a relação de uso dos tempos verbais, do simple, do continuous e do perfect. Isso é comum para o verbo to be e para os outros verbos. Então essa seta aqui, ela mostra que existe sim uma relação dos tempos verbais com
essa categoria, essa categoria. E a gente pode dizer que é a mesma para o verbo to be e para os outros verbos. Agora, em termos estruturais de afirmativa, negativa e interrogativa, não. É diferente para o verbo to be, para os outros verbos. E não existe a ideia de tempo verbal para os modais. Não existe uma seta ligando isso aqui aos aos verbos modais. Então, a gente deve estudar todas essas informações, em termos de uso, em termos de estrutura. Quando a gente fala de estrutura, vai ter que ter verbo to be e outros verbos. Estrutura dos modais é completamente diferente, tá? Então, acho que é importante a gente estudar isso, saber reconhecer e saber qual que é o padrão. Isso aqui acaba sendo decorado. É importante você ter uma tabela quando você estiver fazendo frase, quando você estiver lendo, quando você estiver ouvindo, quando você estiver falando, sabe? Caso apareça alguma dúvida, é importante que você consiga ir até a sua tabela e ver qual que é a estrutura correta para aquela sua frase. É lógico que isso não é algo que você vai fazer enquanto você fala, enquanto você usa o idioma. Mas você ter a que recorrer quando causar qualquer tipo de dúvida e começar a associar significação com essa estrutura, significação com essa outra estrutura, esse é o caminho para você conseguir se comunicar bem, tá bom?